grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um encontro nosso para leitura e estudo e melhor compreensão da Sagrada Escritura. Antes de iniciarmos, vamos fazer então uma invocação ao Espírito de Deus para que possamos melhor compreender as suas palavras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez na leitura dos livros históricos. Até o momento, nesse momento, melhor dizendo, concluímos os livros de 2 Reis. Então, estudamos uma parte da Bíblia sobre a história da conquista da terra de Canaã, a sua perda e consequente exílio do povo judeu. A grande questão dos livros históricos foi responder a pergunta por que o povo se encontrava naquela situação. E isso foi rememorizado e constituído através dessa história. No contexto da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus, esse conjunto de livros é chamado de livros proféticos. E, posteriormente, na sequência, seria dado a parte dos livros proféticos em continuidade. Então, teríamos os profetas maiores, os profetas anteriores, que estariam aí voltados para esses livros, e, posteriormente, teria uma segunda parte dos livros dos profetas. Na Bíblia cristã, há uma colocação aqui de livros que não seguem essa linha de livros proféticos. Eles estariam na parte da Bíblia hebraica, na terceira parte, que seria a parte chamada de os Escritos. Então, há uma diferenciação aqui, A segunda parte da Bíblia hebraica dos profetas, seria colocado posteriormente a estes livros que são chamados de escritos na Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã, nós agregamos eles ao conjunto de livros históricos e separamos os livros dos profetas. Então, eles vão ficar separados desse conjunto de livros. A ideia na Bíblia hebraica é dar continuidade a todos aqueles que falavam em nome de Deus, ou que tinham essa presença forte de Deus falando por eles. Então, tinha lá Josué, tinha Samuel, tinha todos aqueles profetas que lutaram em defesa da justiça e da paz do reino de Deus. Nesse momento, viria um detalhamento das histórias desses profetas. E essa é a lógica da distribuição. Posteriormente, viriam livros chamados de escritos, que seriam livros voltados para várias formas de gêneros literários. Na nossa Bíblia, na sequência dos livros históricos, concluímos o que vamos chamar de história deuteronomista e adentramos agora no que vamos chamar de história cronista. A história cronista ela vai ser composta por 4 livros, ou, no geral, 4 enredos interessantes. Vamos ter primeiro Crônicas, segundo Crônicas, livro de Esdras e Neemias. Então, faz um conjunto
traz também, e neste ponto, uma mescla de história, mas história, mais uma vez, como é entendida e compreendida dentro da cultura do gênero literário de história, numa percepção da cultura judaica. Isso quer dizer que o livro de Crônicas, ele vai ter um contexto para a escrita desse texto. O livro de Crônicas, ele vai ser inicialmente dividido de Esdras e Neemias por fatos históricos em si. Né? Então, a ideia do título em hebraico é Drevei Hayamim, que seriam os fatos dos dias, os acontecimentos nos determinados períodos de dias. Né? E isso é uma tentativa, né? uma forma de trazer, mais uma vez, um ensinamento, uma teologia. O contexto desses escritos se inicia pós-exílio. Então, na verdade, é um escrito mais recente do que os livros da história deuteronomista. E eles procuram, o autor, né, do livro de Crônicas, vai procurar trazer uma memória ao povo que agora, já saindo do exílio, em caminho e liberados para retornarem à Judéia, e poderem voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. A grande ideia desse livro é trazer para a população uma esperança para os dias atuais. Então, o foco do livro, o tema do livro, é trazer uma informação do porquê houve o exílio, quais foram as consequências desse processo e como vamos caminhar a partir daqui. Então, a história cronista, ela procura dar essa informação com muito menos aspecto historiográfico, mas muito mais forte o aspecto teológico. Então, os livros de crônicas, eles vão trazer uma certa similaridade com a ideia dos livros contados, né, na história deuteronomista, mas observando aspectos e pontos distintos e diferenciados. A ideia é ensinar ao povo uma nova relação para com Deus a partir de agora do retorno do povo à Terra Santa. E o porquê essa terra vai ser também entendida como santa a partir desse momento histórico. A terminologia, né, do termo, né, Devei Hamim, em grego, na Septuaginta, ela é traduzida como os livros paralipômenos, que seriam mais ou menos entendidos como os livros que teríamos como algo que é colocado à parte, né? Algo que pode ser, que estava omitido, né? Que era colocado à parte, mas que ninguém explicava direito, ou ninguém entendia até um certo momento. Então, paralipômeno significa coisas que foram omitidas, mas que a partir de agora vão ser reveladas. Quem nomeia esse conjunto de livros, a literatura cronista, foi São Jerônimo, né? Porque a ideia de São Jerônimo era exatamente fazer um livro de crônicas de toda a história divina para a explicação e entendimento de uma teologia.
Então, a ideia de crônicas advém desse processo todo. E como vai ser compreendido esse texto, né? Então, o contexto é exatamente escrito para um povo que vai ter início de uma nova vida, começando de um retorno, saindo do exílio e retornando à sua terra, da Judéia para Jerusalém e a sua construção. E a construção do templo. Como tudo isso se deu, como tudo isso aconteceu. Podemos dividir mais ou menos os dois livros em 4 pontos, né, distintos. Primeiro vai ocorrer uma história que vão contar. Né? Os personagens principais desses livros vão ser Davi e o seu filho Salomão. Dentro dessa nova percepção desses 2 reinados de Davi e Salomão, a premissa maior dessa parte vai ser dividida entre uma parte que contará a pré-história da dinastia de Davi, ou seja, os acontecimentos antes da história dos acontecimentos da vida de Davi. E o mais importante a ser destacado, e vocês vão perceber essa leitura, vai começar desde dos patriarcas até todas as gerações de povos, de pessoas, que a gente vai ter as genealogias, lembram? Isso foi bem contado no livro do Gênesis, as genealogias, as histórias familiares e como surgiu e como são as descendências, para chegarmos até Davi. Essa primeira parte tem um intuito muito importante de colocar Davi como tendo uma descendência, ou melhor dizendo, uma antecedência, primorosa. Então, vai ser contado aí a importância de toda uma genealogia, que vai dar base para que Davi possa ser considerado um rei de destaque. Há um ponto importante nessa primeira parte, que é a relação de pecado, de Saul, e que o conduzirá à perda do seu reinado e, consequentemente, da sua morte. Esse é um marco importante. Há um destaque o porquê do declínio de Saul como rei de Israel, associando isso ao pecado, pela desobediência a Deus, e uma das desobediências a Deus, destacado nesse livro, é exatamente a consulta a necromantes. Então, há um destaque de que, nesse ponto, Saul perdeu tudo que tinha, inclusive foi levado à morte junto com seus filhos, exatamente porque foi se consultar, foi tentar guiar a sua vida, baseado não nos preceitos e orientações do seu Deus, mas de outros. Neste contexto, na consulta aos mortos. E isso foi um dos motivos, ou seja, essa quebra de um relacionamento adequado com Deus. A partir daí, há todo um processo de colocação de Davi como um rei que vai exatamente ter uma relação mais adequada com o Senhor. Isso perpassa
pelas conquistas que vão ser relatadas por Davi nesse texto. Vai ser também relacionado a Davi todo um aspecto importante, principalmente porque Davi, agora aqui nesse livro de Crônicas, é colocado como um rei que procura ser obediente ao seu Senhor, procura nessa obediência ter um zelo pela palavra de Deus. Isso é demonstrado em relação a Davi conquistar Jerusalém e trazer a arca da aliança a Jerusalém, né? Então ele retorna a arca da aliança para Jerusalém, ele traz para o local adequado, né, da arca da aliança. E isso vai fazendo com que Davi tenha êxito na sua vida, a partir do momento em que ele também é colocado, né, como um prestador, alguém que trabalha para uma forma mais adequada de relacionamento com Deus através de um senso litúrgico, né? Davi começa a ser símbolo também daquele rei que vai fazer exatamente a relação de culto a Deus e procurar desenvolver o melhor culto ao Senhor. Assim como foi predito, né, como Moisés fazia e era predito no livro, na história, né, do Pentateuco, lá exatamente na percepção tanto de Levíticos, né, e posteriormente em Números. Então, Davi vai trazendo a Arca da Aliança novamente e já preconiza a possibilidade, ou seja, ele faz uma preparação para a colocação, né, a criação de um local adequado para um culto correto com Deus. E isso ele vai fazendo exatamente na preparação para o templo. Ele organizou e ele vai organizando, né, toda a parte da história, né, do meio para o fim de Crônicas, de 1 Crônicas, é exatamente trazer essa preparação de Davi para a criação de um templo. Ele vai organizando os levitas, os sacerdotes, né, os guardas. Ele vai se preocupando com a organização civil e militar do reino. E conclui Crônicas, né, com o seu fim, né, a sua despedida, a sua morte e a colocação, né, a designação do seu filho Salomão como o seu legítimo sucessor e, consequentemente, como aquele que traria à realidade a construção do templo. E isso vai as duas partes, né, do livro de Crônicas, nesse ponto. 1 Crônicas. E inicia-se então nessa história a terceira parte, né, que vai dar início no livro de 2 Crônicas, sobre o reino de Salomão. Salomão aqui se coloca mais uma vez como um rei sábio, rico, não é? Ele inicia, né, ele tem aí toda uma realeza que ela vem como consequência da sua designação de construção do templo do Senhor, ou seja, uma melhor forma de procedimento litúrgico, de culto, de adoração. E começa a Crônica, 2 Crônicas, exatamente essa parte da construção, né,
do templo do Senhor. A grande característica de Salomão é colocado aqui como um sábio, e essa talvez seja entre nós a maior característica, né, de Salomão, ou seja, como o rei de maior sabedoria e de maior riqueza. E isso é colocado porque nesse contexto de Crônicas, Salomão ele tem o intuito de desenvolver, né, um bom relacionamento com o culto a Deus e a construção do templo de Jerusalém. E boa parte da história de Crônicas começa exatamente com essa atividade da dedicação de Salomão à construção do templo de Jerusalém. A quarta parte, não é, do segundo livro de Crônica, ou seja, a quarta parte de toda a literatura dos livros de Crônica, vão exatamente agora se relacionar à história dos reis de Judá até o exílio. E é interessante essa percepção porque vão ser destacados e vão entrar numa dinâmica textual a relação dos reis que vão apresentar uma boa relação agora com o culto a Deus. E os que não vão apresentar uma boa relação de culto a Deus. Essa é uma nova dinâmica colocada que vai se diferenciando mais uma vez dos relatos comentados na história deuteronomista. Se formos ver até aqui o momento, não vai ser colocados pontos essenciais da história deuteronomista aqui na história cronista, né? Não se comenta a respeito especificamente nas genealogias, não se coloca todos, né? Não temos aí a apresentação massiva de Moisés, é pouco destacado nesse processo, nem Josué, porque o personagem principal é Davi e Salomão. E coloca-se aqui não mais só uma relação de quebra da aliança, queda em desgraça e clamor a Deus para a restituição da graça. Que isso é o grande tema, né, envolto na história deuteronomista. Na história cronista, o que nós vamos ter é a indicação de uma linhagem que procura ter sim uma aliança com Deus, mas que coloca como personagens principais os reis que necessitam e apresentam, né, aprenderam que deveria se ter uma relação de culto adequada para Deus. Então, agora é destacado na história, né, Davi como esse rei que procura, né, que entende isso e que procura desenvolver um relacionamento correto com Deus no sentido de cultual, litúrgico. E apresenta Salomão como o grande sábio responsável pela constituição desse templo, local específico agora para um culto adequado. Temos a percepção de um Deus que se revela, que vem caminhar com o seu povo, que se faz presente na vida desse seu povo, mas que agora, nesse momento, terá um local adequado para ser adorado, para ser louvado. O livro de Crônicas Crônicas 1 coloca até um hino, né, uma oração de Davi. E eu convido vocês a darem uma olhada nesse trecho, que é bonito também, onde vamos ter Davi agora como um rei que segue o
caminho de Deus, mas que nos ensina também a orar. Então, a oração se coloca como elemento importante nesse ponto. E é também fundamental para um bom relacionamento com Deus. Davi nos ensina a importância de cultuarmos o nosso Deus. Salomão, na sua sabedoria, nos ensina a importância de ter um momento adequado, de termos um local adequado para fazermos um culto de adoração, de louvor para com Deus. Então, a história de Salomão e de Davi nos ensina que nós temos um Deus que está presente conosco, mas que nós também temos que dar destaque a esse Deus através de um culto de adoração, com oração, um local adequado para termos esse novo relacionamento com Deus. E isso é caracterizado pela história do Templo de Jerusalém. Nesse ponto, há uma nova realidade em relação aos textos deuteronomistas. O pecado agora vem também surgir como quebra de aliança, mas eminentemente também de relação cultual com o nosso Deus. Somos chamados a ter uma relação mais próxima com Deus e através de orações e através de cultos. E mais especificamente no culto de adoração em local específico. Os reis que não cultuaram de forma adequada Deus entrarão em desgraça. Os reis que nos ensinam e permanecem fiéis a um culto de adoração adequado para Deus no templo, né? Então uma relação também de templo com o templo, entram em graça com Deus. Essa última parte do livro de Crônicas nos coloca a explicação do porquê, não é? Porque o povo caiu e foi exilado. Um pouco diferente da resposta dada pela história deuteronomista, a história cronista nos coloca que essa queda surge pela quebra de relacionamento com Deus, liturgicamente falando. Ou seja, pela quebra do povo no processo de relação com Deus. Essa relação firmada através de culto, de adoração e de oração e de louvor. Quando se quebra esse processo também litúrgico, se cai em desgraça. O ensinamento é de que devemos dar a Deus também um local específico. Guardar para Deus um local e tempo específico para cultuá-lo como nosso Deus, em culto de adoração, com oração, com dedicação para esse Deus. Caso não se faça isso, se entrará em desgraça. Caso se faça isso, se permanecerá na graça. O motivo da desgraça do povo de Israel e de Judá foi exatamente a não obediência ao culto devido ao nosso Deus. Isso é uma das razões primordiais que a história cronista nos ensina do porquê do exílio.
do porquê da perda da terra. A teologia inicial vai nos conduzir a esse momento, principalmente pelas histórias contadas dos reis. E chegando nesse momento, o livro de Crônicas ele vai finalizar assim, contando a situação do exílio, né? E termina a citação com o decreto de Ciro, né? Que era o rei da Pérsia. Então, o rei da Pérsia, ele permite, né? Isso já no final de Crônicas 2, no capítulo 36, versículo 22 e 23, o retorno do povo, né, judeu à Judéia. E isso vai fazer com que tenhamos aí uma ação de um rei que não era judeu, né? Ele era da Pérsia, ele era um rei persa, de agir também segundo a vontade de Deus. E é interessante, porque se formos analisar nesse sentido, Ciro é um rei persa, mas que é apresentado também como um ungido de Deus. E essa mensagem é muito interessante, porque podemos entender que, de início, a mensagem de Deus e a ação de Deus age sobre o seu povo escolhido. Mas Deus é tão poderoso que pode também agir até mesmo sobre aqueles que não detenham totalmente a sua fé, mas que façam a sua vontade. Então, Deus age sobre Ciro e liberta o seu povo. O libertador do povo de Israel é apresentado por Crônicas como sendo um rei persa, né? Que diferentemente entra em contraste com os reis judeus, não é? Que não obedeceram, que não tiveram uma boa relação com Deus e com o povo. A determinação é de que temos um rei que entende a importância dessa boa relação para com Deus e para com o povo e a determinação adequada de culto, de liturgia. Duas figuras se destacam nesse processo, que é o rei Davi e o rei Salomão. O final da história entra em contraste disso. A não obediência a essa relação cultual, né, a quebra da liturgia, faz com que o indivíduo também entre em processo de desgraça. A boa liturgia faz com que você permaneça na graça. E o poder de Deus é tão grande que mesmo na desgraça, Deus tem o poder de agir sobre outros que não foram necessariamente do seu povo escolhido, mas que Deus, com o seu poder, escolhe. E pode fazer com que esse rei seja usado, não é, para a ação maior de Deus, ou seja, para a libertação do seu povo. E aí o personagem de Ciro se apresenta como esse ungido também do Senhor e decreta, né, a libertação do cativeiro do povo para retornar à Judéia e para retornar a Jerusalém. Então, por ação da mão de Deus, Ciro faz a vontade de Deus. E o povo tem a condição de retornar ao seu caminho, né? a sua terra. E isso é um dos destaques que nos apresenta essa primeira história cronística. A ideia por trás, ou a mensagem principal por trás, é de que a presença de Deus com o povo
é o mais importante? É mais importante a presença de Deus e estarmos em contato com essa presença de Deus real na nossa vida do que a presença, por exemplo, de um rei, né? A obediência a Deus é mais importante do que outros aspectos, né? Políticos ou o status nacional em si. A permanência nessa obediência a Deus, nessa relação com Deus, né? Então, Crônicas nos coloca que, por mais que nós vivemos na vida aqui, nós precisamos ter como centro da nossa vida a liturgia. Nos coloca como centro da nossa vida uma vida vivida para adorar ao nosso Deus. Coloca que só teremos verdadeiramente a graça quando verdadeiramente vivermos uma vida de oração e de adoração. E que esse processo deve se dar numa liturgia, num local adequado para tal. Esse ensinamento de Crônicas é importante e vai ser a base, né, para o desenvolvimento e a explicação dos dois próximos livros, né, de Esdras e Neemias. A ideia por trás dos livros de Crônicas, como percebemos, é uma teologia, é uma explicação, é um ensinamento de que devemos verdadeiramente, através da nossa história, vivermos uma vida de serviço, de oração, de serviço, de adoração para o nosso Deus. Compreendendo essa dimensão, é que conseguimos agora adentrar no livro de Esdras e Neemias. Esse conjunto todo vai constituir os livros da história cronista. Então, Esdras e Neemias, eles são livros que vão surgir para entender, né, e dar esperança a um povo que já se encontra agora fora e livre do exílio, né? Fora do cativeiro e livre do exílio, ou seja, como vamos nos portar agora nesse período, né, pós-exílico. O que nós temos que fazer? O que aconteceu com a nossa vida? Qual é a esperança que vamos ter agora, né? Então, o contexto é uma explicação, né, novamente, de como voltamos a esta terra, né? Quem foi os responsáveis pelo retorno a esta terra. E dentro dessa dimensão, nós vamos ter aí no conjunto, né, o livro de Esdras e Neemias contando essa ideia. Esdras e Neemias, eles vão se caracterizar, são personagens que vão se caracterizar nessa história por serem reformadores, né? Então, a função deles é exatamente trabalhar nesse aspecto de reforma. Então, o povo vai retornar, né, a Jerusalém e vai ter a necessidade de fazer uma reconstrução. Reconstrução tanto da cidade, reconstrução do templo, né, reconstrução da vida. Então, Esdras e Neemias, eles vão nos colocar nesse processo de
de reconstrução de uma vida. Como agora vamos viver uma vida? Olhando para trás, temos uma explicação de que, se não mantivermos uma relação adequada com o nosso Deus, o nosso destino como povo final é a desgraça. Não é? E a desgraça é representada de várias formas, seja pela perda de uma batalha, seja perda da terra, seja a escravidão, né? Seja o exílio. Né? Devemos aprender, e essa é a história de Crônicas, com Davi e Salomão, que devemos verdadeiramente manter uma vida litúrgica de culto e adoração, né? De oração e adoração para o nosso Deus. Quando não fizermos isso, consequentemente cairemos em desgraça. Deus é tão poderoso que age até mesmo sobre outras pessoas que não pregam a nossa religião em favor do seu desejo e da sua ação. Deus nos liberta mais uma vez, mas agora para que possamos viver uma vida adequada para com Ele. E Esdras e Neemias vão exatamente iniciar nesse processo. O contexto, então, é como o povo vai viver sob o reinado dos reis da Pérsia, né? Então, os reis persas, e como vamos manter essa relação com Deus sob o domínio desses reis, mesmo não estando mais no exílio, mas sob um certo domínio político desses reis, ou seja, é uma nova vida que se manifesta e se coloca diante de nós, e devemos aprender a como trabalhar com isso. Esdras, ele era um escriba que ele era responsável por lidar com assuntos judaicos na corte persa, né? Principalmente do rei Artaxerxes II. E a grande função dele era exatamente se preocupar com uma reconstrução, mas mais voltada para uma reconstrução religiosa, né? Então, a temática do livro, nas histórias das atividades sobre Esdras, é essa reforma religiosa. Neemias, ele é um judeu, ele é funcionário também da corte persa, mas do rei Artaxerxes I, né? E a função principal dele era uma reconstrução, uma restauração mais política, né? É tanto que, de início, ele recebe a missão de fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Então, ele tem essa função de reedificar, né, para a parte estrutural, a parte político-social da cidade de Jerusalém. E esse conjunto, né, de histórias vão ser divididos em mais ou menos exatamente 4 partes, como a gente pode perceber, né? Então vamos ter aí uma parte que é exatamente contando o início, né? No livro de Esdras, a gente vai ter, na parte de Esdras, a gente vai ter o retorno e a reconstrução do templo, né? E nesse ponto aí tem toda a narrativa, né, de Zorobabel, a reconstrução do altar, a reconstrução do templo, né? E tem uma segunda parte que é essa reforma religiosa de Esdras, né? Então vai contar um pouco da sua chegada, né, e das reformas religiosas e sociais que vão ser promulgadas, né? Ele começa a fazer várias reformas,
Um destaque que você pode ler é sobre os casamentos com os estrangeiros. A terceira parte do livro, ele vai abordar as primeiras atividades, né, ou as memórias, né, de Neemias, onde vai ser comentado, né, a sua chegada a Jerusalém, depois a reconstrução da muralha, né, de Jerusalém, apesar da oposição, né, porque havia grupos que não eram concordantes com isso, porque nesse período havia um certo domínio político da Samaria, dessa região, e até hoje há uma certa disputa entre os samaritanos. Isso é comentado até mesmo nos evangelhos, né? na história da Samaritana, Jesus e a Samaritana. Há uma discussão entre esses povos. Depois há toda uma mudança, uma modificação das reformas econômicas e sociais que Neemias promove, né? Esdras é colocado como uma importante reforma religiosa, porque Esdras vai fazer a leitura da lei, né? A adoração e a renovação da adoração a Deus, os preceitos importantes de adoração a Deus, e a renovação da aliança. Então, Esdras é colocado como o grande representante dessa reforma religiosa, que coloca a lei de Deus como extrema importância e o processo litúrgico também de extrema importância no Templo de Jerusalém. E o livro vai concluindo a sua passagem através das atividades últimas de Neemias, né, com o processo de repovoamento de Jerusalém, né, a dedicação a esse muro e todas essas reformas, mais uma vez, sociais e religiosas de Neemias. Então, é interessante, se você puder perceber, o livro ele vai fazendo esses recortes, né, e vai te dando essas passagens. O que nós podemos aprender desse livro histórico, né, é que o foco é trazer, mais uma vez, uma esperança para um povo que foi liberto, né? Então, Crônicas, ele surge para explicar o porquê do exílio. Mas seguindo esse mesmo raciocínio e trazendo, né, o princípio da lei de Deuteronômio, Esdras e Neemias nos colocam mais uma vez em sentido de esperança. Então, vamos reconstruir, vamos recomeçar. E como vamos fazer isso? Então, precisamos reconstruir os aspectos políticos e sociais da nossa vida. Precisamos reconstruir os nossos aspectos religiosos. Precisamos melhorar as relações para com o nosso próximo. Essas relações, elas devem ser modificadas. Precisamos melhorar as relações para com o nosso Deus. Essas relações devem ser modificadas. Mas modificadas tendo como base o quê? A lei de Deus e um processo de vida de serviço para Deus. Uma liturgia. Um processo de oração e de adoração a Deus. Esdras e Neemias fecham um raciocínio de esperança para uma nova vida. Aprendemos que cometemos erros para com o nosso Deus e aprendemos que cometemos erros também para com o nosso próximo. Isso foi o que nos ensinou toda a história dos reis. E isso nos leva a uma desgraça. Então, como vamos agora viver essa nova vida, tendo aprendido isso? Esdras e Neemias nos respondem. Vamos viver uma nova vida agora, aprendendo
a viver uma vida de oração e de adoração. A uma vida que respeite socialmente e politicamente o local onde estamos vivendo e o nosso próximo. Mas tudo isso baseado na vontade do nosso Deus. Todos os momentos em que vamos reconstruir, nós somos convidados a reconstruir a nossa vida junto com o povo judeu. Devemos reconstruir a nossa vida, modificando as nossas relações político-sociais, modificando as nossas ações religiosas, vivendo uma vida de serviço para Deus, com oração, com adoração, mas também uma vida que tem um senso político-social e de olhar como comunidade e de um olhar para o nosso próximo. Devemos viver uma vida como comunidade de Deus na terra. E assim, Esdras e Neemias são colocados como os grandes, agora sim, criadores de um judaísmo, de uma forma de viver sociopoliticamente e religiosa. À luz da lei de Deus, da vontade de Deus e do seu templo. Esdras e Neemias e o livro de Crônicas nos ensinam que devemos viver enquanto comunidade. E assim se deu historicamente, nesse contexto, a constituição, não só de um povo, mas uma comunidade judaica. E isso é o que caracteriza muito o judeu. Independente de onde ele esteja, ele respeitará os aspectos políticos e sociais locais, mas não deixará de ter a lei de Deus como sua base, sua forma de vida. E viver uma vida voltada para a oração e para a adoração a Deus. Viver uma vida presente com Deus, dando a Deus o local necessário na nossa vida. O templo de Deus. Isso é muito importante, porque isso será bem visto, reforçado em muitos aspectos na vida do Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda mais quando ele irá dizer verdadeiramente que isso foi compreendido, mas atingirá uma plenitude maior quando entendermos verdadeiramente onde devemos ter uma vida político-social, uma vida religiosa de oração e adoração no templo de Deus. E aí entenderemos no Novo Testamento o significado desse templo de Deus. Dito isto, a constituição dos livros cronistas se faz. É um livro é um conjunto de livros de histórias interessantes que nos remetem mais uma vez a uma teologia. Como gênero literário tem uma força de crônica, como se fosse verdadeiramente uma história muito bem contada, seguindo um passo, e que nos ensina esse novo olhar, esse novo viver de esperança, de reconstrução. E toda reconstrução perpassa por uma mudança de vida político-social, vida religiosa, vida de oração, de adoração. Uma vida adequada segundo as palavras, a lei de Deus. Isso finaliza a história dos livros cronistas. E chegamos
a finalizar essa nossa etapa, mas ainda não finalizamos todos os livros históricos que temos na nossa Bíblia. Próximo encontro, vamos mesclar mais um pouco e juntar duas histórias. As histórias dos Macabeus e as histórias de engrandecimento pessoal. Acho que muitos vão gostar das histórias das histórias gregas, não é? Das histórias hebraicas, com personagens que vão adquirir um tema específico para eles. São histórias revigorantes, são histórias que vão nos ensinar a lidar melhor com muitos aspectos da nossa vida, né? Vamos nos identificar com muitos e vamos aprender também com eles. No próximo encontro vamos trabalhar essa parte, mas já podemos ir dando uma lida para adiantar um pouco o nosso aprendizado, vendo exatamente esses livros. Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Vamos fazer essa leitura e vamos ver uma outra forma também de livros históricos. Finalizando então o nosso encontro, peço a Nossa Senhora a sua proteção e a sua intercessão por cada um de nós, para que possamos, como ela, verdadeiramente orar e adorar o nosso Senhor, como nos ensinaram os livros históricos cronistas. Peço que ela interceda por cada um de nós e a nossa família nesse caminhar. E aí, através de uma oração, em sua dedicação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.